companheiros de caminhada e de reflexão, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, a sala virtual Maria de Nazaré. Que as bênçãos do Mestre Jesus se derrame sobre todos os lares aqui representados na noite de hoje. Que a paz de Deus seja com todos. Que assim seja. Paz e bênçãos de luz em todos os lares. Meus queridos amigos, nós vamos continuar a nossa reflexão. Na noite de hoje, nós vamos dar continuidade àquela temática tão importante, que é um novo olhar sobre a reencarnação. Quando nós falamos um novo olhar sobre a reencarnação, nós não estamos querendo trazer novidades, não, absolutamente. Nós estamos buscando uma melhor forma de administrar o nosso conhecimento, o nosso despertamento espiritual e este nosso momento existencial, enquanto estamos no mundo. Observe que nós estamos dizendo enquanto estamos no mundo, porque este é um mundo de passagem. Este mundo é uma escola. E quando nós pensamos e concebemos o mundo em que vivemos como uma escola, fica bem melhor para o nosso aprendizado, para o nosso aproveitamento pessoal, físico, humano, espiritual. Então nós vamos ver que a mensagem de hoje, que nós vamos falar na Eu no Mundo, administrando saberes, desempenho de funções e, sobretudo, o que é mais importante nesta nossa encarnação, a representação de valores. Vamos ver o que é que isso significa para todos nós e em que estes conceitos, estes esclarecimentos podem nos ajudar a viver melhor, não é isso? Essa é a proposta do nosso canal Evangelho e Vida. Colocarmos os ensinamentos de Jesus na nossa proposta de vida diária, todos os dias de nossas vidas. Então, vamos lá. Então, vamos ver. A parábola do administrador infiel, não sei se vocês se lembram, ele trata justamente desta questão da administração dos saberes, dos potenciais de cada um. E Jesus conta essa parábola e diz para o administrador infiel, diz que o homem rico vai lá e chama o administrador e diz: o que é que você está fazendo da sua administração? Assim, você não vai continuar administrando. E suspende a função administrativa. Olha aí, nós já estamos vendo uma limitação de livre-arbítrio, em decorrência da má administração de quê? Do nosso livre-arbítrio. Nós já falamos nisso aqui. Então, esse administrador infiel conta lá a parábola que ele foi rever os seus comportamentos e estabeleceu novas normas de condutas, colaborando com o comportamento, melhorando o relacionamento entre aqueles a que estavam lhe devendo ou que eram os devedores. É muito interessante essa parábola. Então, Deus quer, segundo Jesus está colocando, que nós permaneçamos fiéis, administrando os bens divinos. Porque aqui na Terra nós não possuímos nada. Nós só possuímos de nós o nosso saber intelectivo e moral. Não vamos nos esquecer que o homem de bem, o homem do futuro, segundo as leis e os ensinamentos espirituais, é o homem moral. Essa é a religião.
a doutrina espírita, digamos assim, os espiritualistas modernos, eles não concebem mais uma religião. E nós não vemos nem no espiritismo mais uma religião, nem no cristianismo uma religião. Embora diga-se que é a religião cristã, não. É o ensinamento de Jesus, é a mensagem do Mestre nos ensinando que o homem, que a verdadeira religião é o homem moral. É o homem moral, que é o homem de bem. Este é o homem do futuro. Então vamos prestar atenção na nossa convivência, como é que nós estamos administrando. Então veja bem, estar no mundo, meus amigos, implica uma proposta de mudança intransferível. Mas não é a mudança que vem de fora. Não é a mudança que outros possam me imputar. É uma mudança que eu necessito e que eu realizo através da minha liberdade de ação. Perceberam a diferença? Eu mudo, eu me transformo segundo uma consciência de valores que eu vou adquirindo a cada dia e estando, portanto, cada vez melhor. Essa é a proposta de vida. Ninguém vem aqui para estudar evangelho, ninguém vem aqui para ficar rezando, ninguém vem aqui para ficar adorando deuses fanáticos. Nós estamos aqui para vivenciar e atualizar estes saberes que nos são concedidos e que nós conquistamos com esforços pessoais numa proposta de mudança e de progresso, sempre cada vez melhor. Então, o que é que isso significa? Que nós somos responsáveis pelas nossas ações e escolhas. Eu gostaria que os companheiros prestassem bem atenção. Eu não estou querendo ensinar nada a ninguém, mas há momentos, amigos, que a gente precisa prestar atenção nas palavras. Ações e escolhas. Escolhas são ações, ações são nossas escolhas. Nós temos a liberdade de escolher bem. E aí é que vem o ponto crítico, esse nosso livre-arbítrio. Como é que nós estamos usando essa liberdade? Então, esse conhecimento da verdade que liberta, que será efetivado em regra de bem proceder. Então, o conhecimento liberta? Não, o conhecimento não liberta. Se o conhecimento fosse libertador, quantos homens de saber, quantos cientistas, quantos artistas não estariam aí tão, digamos assim, vencidos na vida, tão sofridos, tão sujeitos às intempéries, às aflições, aos vícios, inclusive? Então, não é só o conhecimento que liberta, é o conhecimento da verdade, que é Deus em nós. Aí é tomando consciência dessa divindade, dessa herança divina, e que eu fui e sou criado para a perfeição, que eu vou me libertando de mim mesmo. Então, eu vim ao mundo para vencer o mundo, segundo diz Jesus. Eu vim ao mundo e venci o mundo. Que mundo é esse que nós vamos vencer? O mundo de nós mesmos, o mundo das aflições, o mundo que está aí nos oferecendo a oportunidade de aprendizado. Então eu serei o vencedor de mim mesmo. Eu estarei vencendo as minhas más inclinações. Olha o que o Cristo diz, eu vim e venci. Ele foi tentado. Você já pensou se Jesus dissesse sim para César? Se Jesus aceitasse a conivência do jugo romano? Ele veio e venceu, manteve-se íntegro, fiel às leis divinas, ao reto proceder, e está aí como nosso exemplo maior. Então, vamos nos virar em Jesus e nos sustentar em Jesus. Então, atentos a essa ética dos bons relacionamentos e embasados no Sermão do Monte, que traça o quê? As perfeições, as virtudes dos céus,
que contém todas as virtudes a ser vivenciadas. Sendo que o primeiro degrau que eu preciso para estar no mundo é o degrau da humildade. A humildade é que vai me dar essa abertura pessoal, onde eu irei encontrar muitos obstáculos, é certo? Estes obstáculos são os desafios que nós já falamos. Quando nós colocamos aqui para que estamos no mundo, vencendo desafios do novo, do desconhecido, vencendo-se a si mesmo como nos ensina Jesus. Essa é a primeira grande luta pessoal. Neste mundo íntimo, porque aí nós controlamos. Fora de nós, nós não controlamos nada. Só Deus. Só Deus. Fora de nós, só Deus. Então, para que estamos aqui, nós vimos, eu vou fazer uma ligeira recapitulação, é muito rápido, só para a gente se lembrar. Nós estamos, veja bem, fundamentados, a nossa reencarnação, fundamentados em movimentos, são movimentos da alma, movimentos energéticos, evolutivos. Aprender, para aprender, ensinar e consolidar este nosso aprendizado. Lembra-se que nós temos aqui que a consolidação é a prova? No entanto, a gente pensa que prova é difícil, não é? Que prova é sofrimento, não. Prova é teste. Prova é saber se você consolidou aquilo que você estudou, as suas lições de vida diárias. Isto é que é a prova. E esta prova nós vamos chamar, numa linguagem moderna, acessível a todos, de consolidação da aprendizagem. Portanto, para a gente continuar refletindo, prova não é castigo, não é? Quais são as condições essenciais para a efetivação dessa reencarnação? Aí Deus nos coloca num mundo de diferentes, não é? Então, nós temos as condições necessárias, que é a diversidade, os desafios e a interdependência. Ora, com a diversidade, nós estamos vivendo com pessoas diferentes. E é essa diferença que vai nos enriquecer a nossa vida. Eu sou diferente, o outro é diferente, o que eu sei o outro não sabe, o que o outro sabe, eu vou aprender com o outro diferente, né? Que não tem graça se todo mundo aqui é igualzinho. Perfeitinho, né? Perfeito, nos conformes. Não é assim. Vulneráveis, imperfeitos, mas úteis. Perfectíveis, não é isso? Desafio é o novo, é sair dessa zona de conforto, que a gente tem medo, não é? A gente fica acomodado, não quer seguir adiante. E essa interdependência, nós dependemos uns dos outros. Não tenhamos dúvidas, não tenhamos dúvidas. Agora nós vamos para a questão da noite de hoje, que são as práticas. Nós deixamos essas práticas para só um momento. Como é que eu vou praticar tudo isto neste mundo de diferentes, neste mundo de desafios, submetidos a uma interdependência favorável, que nos favorece, aprendendo, ensinando e, sobretudo, sedimentando, solidificando esse nosso aprendizado? Como é que nós vamos fazer? Bonitinho, constante exercício de administração. Então, nós não vamos controlar nada, não é? Vamos deixar a nossa reflexão da noite de hoje. Nós vamos só administrar. Nós não controlamos, porque tudo está no controle de Deus. Então, nós administramos o quê? Viram lá a parábola do administrador infiel? Nós somos administradores fiéis ou infiéis? Então, o que é que nós administramos? Observe que administrar é diferente de controlar. Vamos guardar esse verbo, administrar, diferente de controlar. Então, administramos o corpo. Administramos o nosso corpo, a nossa alimentação, ele é perecível, esse corpo precisa de cuidado. Administramos. Administramos tempo para torná-lo mais produtivo. E hoje nós estamos vendo
que nas empresas mais atuantes, mais evoluídas e de grande progresso, os funcionários trabalham e eles são avaliados pelo trabalho, como eles administram o tempo. Dá uma tarefa no tempo previsto, um tempo mínimo previsto para ser entregue, para ser realizado, e nós ficamos esperando o tempo de Deus, achando que um dia a gente vai chegar lá porque somos eternos. Não, administrar o tempo é muito importante. Agora, por que que é importante? Vamos conversar um pouquinho aqui, viu? Cá entre nós. Quando nós reencarnamos, nós recebemos um quantum energético, uma porção de energia, não é? Esse quantum energético vai suprir as nossas necessidades evolutivas. É com esse combustível que este carro, este corpo, precisa para administrar num tempo determinado. Se eu vim para viver 20 anos, eu venho com um combustível, não é? Compatível com esse meu tempo de serviço aqui no mundo. Olha bem o que eu disse, de serviço. Se eu venho com 30 ou com 80, o meu combustível já é maior. Olha aí, eu também vou administrar tempo e cuidar desse combustível, dessa energia evolutiva, desse fluido vital, que vai cessar, vai cessar. O fluido espiritual, ou seja, o princípio espiritual não, é eterno, mas o princípio orgânico sim. É material. Tá entendendo? E nós não vamos por toda a vida aqui submetido à lei biológica, não. Temos um tempo. Então, Jesus nos diz, dá conta da tua administração. Porque nós temos o tempo necessário que nos foi permitido por Deus. Vamos pensar nisso. Viu? Vamos pensar seriamente nesse aspecto. Então, administramos mais o quê? Administramos o espaço. Administramos mais o quê? Administramos relações. Então, apesar de não controlar os outros, eu administro bem essas relações. Olha lá o que o administrador infiel fez. Quando ele viu que estava suspensa a sua administração, ele mudou de conduta. Chamou os seus pares, os seus parceiros, e passou a negociar a melhor forma de administrar, de dar conta da sua administração. E é assim que nós vamos fazendo, não é, meus amigos? É assim, porque Jesus não vem nos dizer, faça isso, ou você vai acontecer. Não, faça porque é melhor. Faça é melhor para você. Tente, experimente. Ninguém aqui é forçado a nada, viu? Não somos forçados a nada. Olha que somos livres, né? Então, o tempo todo nós estamos o quê? Administrando as diferenças. Não é essa? Diferentes? Ah, esse processo de diferença é muito delicado. Então, em geral, nós sofremos por quê, meu amigo? Por quê, minha amiga? Por quê, meus amigos? Qual é a causa do nosso sofrimento? A má administração do livre-arbítrio. Toda vez que erramos, toda vez que entramos em reagir, é porque não acertamos, administramos mal, fizemos más escolhas, então voltamos. Olha, neste tempo, olha quanta gente vem repetindo lições. Olha o cuidado com o tempo. Fazer tudo de novo, de uma forma diferente, experimentando, mas realizando. Trabalhando esse nosso karma positivo. Então, observe que esse eixo da administração é onde nós mais erramos. Então, o exercício da boa administração é um dos principais eixos da reencarnação.
Observe, hoje a ideia maior da noite de hoje é essa. Vamos lá na parábola do administrador infiel e vamos perceber que este exercício da boa administração é o eixo maior principal da nossa reencarnação. Este é um dos desafios que nós devemos melhor avaliar. E vamos ouvir Jesus dizendo lá na parábola: dá conta da tua administração, tome posição, não fique em cima do muro. Haja, não reaja, mas haja, crie ações positivas e vá criando e recriando o seu karma positivo, que é uma lei de retorno. Karma positivo. Então, como está essa minha capacidade de administrar? Pergunte aí, não é? Então, outro fundamento que precisamos exercitar é o livre-arbítrio, a liberdade de cada um. O livre-arbítrio é o que dá abertura para esta administração. Sem livre-arbítrio, a gente não administra. Observemos que à medida que nós sintonizamos com as forças do bem, com as boas ações, o nosso leque de possibilidades, a nossa liberdade de ação vai se ampliando, cada vez mais, se ampliando. Quando nós caímos, tá entendendo? Em sintonia, em más ações, complicando a nossa vida, o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade de ação, passa a ser limitada, a ponto de nós termos que exercitar o jejum imposto, gente. O jejum imposto. Que existe o jejum moral, um jejum que eu mesmo escolhi, mas existe o jejum imposto, que são formas, né, expiatórias difíceis. E a gente precisa entender isso para quê? Para a gente evitar. Então, a melhor maneira de administrar a vida será o uso do livre-arbítrio e melhor o resultado. Quanto pior for o uso do livre-arbítrio, pior será o resultado. É sempre através do livre-arbítrio. Portanto, a consciência que sou eu no mundo agindo. Que é o livre-arbítrio? A consciência, nós já dissemos aqui, eu sou consciência, nós somos consciência. Então, a consciência que nós somos no mundo agindo. Então, eu no mundo é o tema dessa nossa reflexão. Eu no mundo agindo com consciência. Consciência da minha administração, dos meus talentos, consciência da administração das minhas possibilidades, mas sobretudo também das minhas limitações. Então Jesus disse: eu vim ao mundo e venci. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Tende bom ânimo, tende bom ânimo. Nós não vamos enfrentar essas aflições entristecidos, cabisbaixos. Somos filhos de Deus. Então, Pai, disse Jesus lá, não vos peço que eu tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, são as aflições. O mal existe. Nós estamos aqui para vencer também as tentações. E não só vencer, administrar bem essas tentações, porque seremos tentados naturalmente. E depois o desempenho de funções. Aí é muito interessante. Porque eu desempenho as funções de pai, de filho, de irmão, de mãe, de dirigente, de político. Olha que coisa difícil, né? Aí, desde o momento em que nós reencarnamos, nós já estamos desempenhando funções. Nasceu ali já como filho, já está desempenhando a função de filho. Tá entendendo? Primeira função de filho. Não é? É isso. Mas já estamos desempenhando funções. Então, um bom desempenho de função, ele vai dizer com que eu tenha uma boa reencarnação.
É no desempenho, a boa encarnação. Você vê hoje a gente soube, olha, morreu fulano, Beltrano. Aí o que a gente diz? Poxa, que tarefa linda esse companheiro fez, que desempenho de funções ele fez de uma forma magnífica, contente, alegre, uma boa reencarnação. Viveu essa criatura, não é? Olha aí, teve uma boa reencarnação. Aí vai, desencarna, se despede em paz, em consciência, tranquila, não é? Então, veja bem, todas as funções, uma coisa que eu botei aqui para que a gente se lembre, todas as funções são provisórias, temporárias, com prazo determinado e tem sempre um retorno. Ninguém é pai a vida toda. Ninguém é pai durante muitas encarnações. Ele tem um tempo para exercer a paternidade, que exerça com dignidade, que exerça bem, com justiça, com moralidade, com boas intenções, não é? Ninguém veio aqui para ser professor a vida toda, mas veio durante um tempo, 40, 30, 20, desempenhando esta função num prazo determinado, com um retorno digamos assim, indiscutível. Aí, por que nós fazemos o que nós fazemos e não fazemos outra coisa? Não é? Pergunte aí, né? Para crescer e para construir. Eu cresço e eu construo, eu ajudo a comunidade, eu ajudo aqueles à minha volta. Entenderam? Então, outro item aqui que está muito acontecendo no mundo, gente, não é só no Brasil. E que a gente vê muito acontecer. É quando a função se volta para quem desempenha, ela perde o sentido. Por exemplo, se perder o eixo da função, ela perde o significado. É quando o político coloca a função de político, defender os direitos do povo, a vontade do povo, as necessidades do povo, eles colocam em benefício pessoal, para ganhar dinheiro, para adquirir e angariar vantagens, não é? Uma imoralidade, que é o que a gente vê, né? Então, a função, ela tem que ser desempenhada o melhor possível e não as abandonar. Pai que abandona os filhos, a mãe que abandona os filhos também que abandonam os pais. Olha a função da paternidade, da maternidade. Entenderam como é delicado esta função? Estas funções que nós exercemos. Então, pense, eu não vou torcer toda a vida isso que eu vou desempenhar, então eu vou desempenhar bem agora, eu vou fazer o melhor, eu vou caminhar a segunda milha, em regime de qualidade. Então, na quarta prática é que é o mais delicado. Aí nós já estamos chegando no final da nossa reflexão. É a representação de valores. Este é o mais abstrato. Observe, eu estou no mundo administrando funções, administrando uma série de coisas, mas eu estou no mundo representando valores. Que valores eu represento? Que valores você está representando neste momento? Quais são os valores que você defende? É a favor do aborto? Defende o assassinato infantil, a mortalidade infantil? O que é que você defende? O que é que você considera como ético? Como valor em sua vida e na vida do outro? Aí a gente já vai conhecer. A gente já vai saber da qualidade da sua encarnação. É tranquilo. Porque aquilo que nós somos é aquilo que nós fazemos, da maneira como nós fazemos, transmite uma mensagem. Essa mensagem é o valor que nós representamos. Esse é o eixo fundamental do processo reencarnatório. Eu posso ser uma mãe, mas eu posso ser uma mãe desleixada, absã, tá entendendo? Absã, ausente, nem tô aí.
Olha o valor. Que valor que eu estou representando? Mas também posso ser uma mãe corajosa, posso trabalhar com aquela alegria, com aquele dinamismo que as pessoas dizem, poxa, meu Deus, como fulano é alegre, como fulano é cordial, é bem-humorado. Então nós passamos aquilo que nós sentimos e que nós representamos. Então, eu aprendo a coragem com quem? Com os corajosos. Eu aprendo a viver a alegria com os seres dinâmicos e alegres, cheios de vida. Então, a título de mudança de mentalidade, o que é que mais vale? Os valores defendidos. Lembram-se que nós falamos na questão da mentalidade? Não se esqueça. Os valores defendidos é que vai caracterizar a mentalidade que eu vivo, do ambiente que eu vivo, que eu defendo. Então, a pessoa que nunca se exalta, olha aí, ela passa equilíbrio. A mensagem que a pessoa expressa é aquilo que ela é. É aquilo que ela é. Então, o valor da alegria, eu só aprendo com a pessoa alegre. Eu não posso aprender alegria com a pessoa triste, não é? Posso. De jeito nenhum. É uma energia que contamina, que impregue nas pessoas e todo o ambiente. É energia transmutadora. A alegria vai transmutar as regiões de tristeza. Então, na diversidade do processo encarnatório, a pessoa expressa o quê? Uma mensagem de coragem, de alegria. É isso. Diversidade. Uns alegres, outros corajosos, né? Outros pacificadores. Então a gente vê que neste nosso projeto de vida, a gente precisa atentar para isso, porque o nosso projeto de vida não é algo que vai acontecer. Não pense não. Ele já está ocorrendo. Ele já está ocorrendo. Todos os dias, em todos os lugares, onde eu estiver, eu sou a minha missão. Eu vivo o meu projeto de vida. É um cruzamento entre as capacidades individuais e as necessidades coletivas. Viu que bonito? Capacidades individuais versus necessidades coletivas. Vamos vencer esse ser egóico que ainda está tramitando em nós. Então, a missão não é um contrato, não é algo que esteja exterior a nós. Então, são minhas capacidades convergindo para construir. Será que eu falei difícil? Minha missão aqui não é ser santo, sair daqui e dizer, poxa, eu aqui vou receber uma medalha, nada disso. Olha a parábola do administrador infiel. Vamos administrar com fidelidade. Fazendo o quê? Concluindo aqui, colocando minhas capacidades na construção do bem. Vamos convergir para construir. Então, eu sou capaz de realizar aquilo que eu sei e que eu sou. Lembram-se? Vão lá no videozinho para que estamos aqui. O que eu sei é o que eu sou. O que eu sei não é que está nos livros, não é que está decorado na minha memória, é que eu represento como valor em minha vida. Então, eu sou, eu sei. Isso significa que eu assimilei a aprendizagem, o conhecimento, e eu vou colocar toda esta minha capacidade, este meu saber, os vários saberes, na construção do bem, na terra, onde quer que eu esteja. No lugar onde eu vou atrás. Onde eu vou, minha missão vai comigo. Onde eu vou, minha tarefa, minha capacidade, meu eu superior, minha consciência vai seguindo para e passo. Eu sou Deus em ação. Então, meus amigos, qual é a mensagem que eu expresso?
Na somatória das mensagens, a mentalidade se faz. Na mudança das mensagens, a mentalidade muda. Então, revisando, são quantos os movimentos? Aprendo, ensino, consolido, não é? Aprendo e ensino também. Ensino aprendendo e aprendo ensinando. Mas consolido no momento em que sou testado. Através de situações difíceis. Não são situações fáceis. Porque à medida em que eu conheço e que eu aprendo, mais serei cobrada. Mas não é cobrança como castigo. É cobrar o que eu já sei para avançar no conhecimento e na liberdade de ação. Quais são as condições que estão me sendo oferecidas no mundo? Diversidade. Somos todos diferentes, importantes. Desafios. Interdependência. Dependemos uns dos outros. E quais as 3 práticas? Como é que eu vou praticar? Administração, desempenho de funções, representação de valores. Será que fomos claros? Ou saiu muito assim, muito didático? A gente está tentando se fazer compreender, porque eu estou adorando aprender aqui também, não é? Estou adorando tudo isso, para que a gente possa se tornar melhor. Se você aí compreendeu ou tem dúvida, me passa um recadinho, se você gostou da mensagem da noite de hoje, viu? Então, essa representação de valores é a mais importante porque é a expressão da mensagem, ou seja, o próprio desempenho da missão. Agora vem uma questão do determinismo. Você disse, não, eu vim aqui para sofrer, eu vim aqui para ser infeliz, porque nada disso. Eu deixei isso aqui para que a gente chame a atenção. Determinismo. Se tudo estivesse predeterminado, quem cresceria? Nós não somos robôs. Se tudo estivesse pautado pelo determinismo, o livre-arbítrio seria uma ficção. Então, eu vou deixar aqui para vocês, para lembrancinha, para leiturinha de casa, aqueles que quiserem, porque eu vou deixar anotado, na descrição do vídeo eu deixo anotado tudo, viu, minha gente? O resumo teórico do móvel das nossas ações, das ações humanas. Questão 872 do Livro dos Espíritos. Resumo teórico, livre-arbítrio. Aí vocês vão entender melhor, não é, meus amigos? Vejam bem. Essa aceitação determinista retira de você, retira de nós a capacidade de escolher. Não aceite. É preciso romper com o determinismo, pois essa ideia retira de cada um de nós a responsabilidade dos nossos atos, das nossas ações. Só na escolha, na decisão, há o crescimento do Espírito. Veja a postura dos Espíritos orientadores. Não escolhem por nós. Tem muito cuidado em nos orientar. Não diz lá por aqui, faça isso, faça aquilo. Outro dia eu tomei decisões acertadas e veio um espírito amigo e disse, muito boa as decisões, mas não disse. Tudo certo, quer dizer, incentivo, mas não disse faça isso, faça aquilo. Eu tomei as decisões primeiro, eu não perguntei. Eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu estou entendendo que o que Deus quer de mim, que os nossos anjos da guarda e orientadores espirituais, que tomemos decisões acertadas e que cresçamos por iniciativa própria. E veja bem, meus amigos, só o fato de reencarnar já nos deixa suscetíveis, vulneráveis. Estar reencarnado é estar sujeito a incertezas. Mas não pergunte para o outro o que é que eu devo fazer. Pergunte para Deus. Deus meu, através da oração. Esta ideia de causalidade é muito complexa, viu? É preciso sair dessa mentalidade de culpa. E para finalizar, a reencarnação é crescimento. É oportunidade de crescer e de construir.
É através do processo de aprendizado com o outro, de aprender com o novo aquilo que eu ainda não sei, através da vivência de desafios e da consciência dos valores práticos que eu considero como certos. Eu considero, não é o que me dizem, eu considero. Aí eu granjeio créditos pessoais. Sou eu que estou realizando, não é o outro que está me dizendo. Tudo isso numa integração complexa de múltiplos efeitos, onde pesa mais o livre-arbítrio de cada um. Esta é uma lei, meus amigos, e não é possível romper com essa lei. Liberdade. Não é impossível, é uma lei divina, fantástica, maravilhosa. Então, é o fundamento da liberdade de cada um. Então, o sofrimento, vamos relembrar, é mais o resultado de uma má administração do livre-arbítrio do que a determinação de vida divina. Vou ler lá no livrinho a questão do Livro dos Espíritos, Filosofia Espírita, 872. Liçãozinha de casa, não é? Um deverzinho de casa. Olha que coisa linda. E vamos continuar se aprendendo e trocando. Trocando para que a gente possa melhorar cada dia, cada vez mais, em todos os instantes de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine sempre, em todos os dias de nossas vidas. Gratidão, meus amigos. Gratidão sempre. E que Deus nos permita estar aqui sempre para aprendermos juntos e permutarmos todo este nosso crescimento com a bênção de Deus. Vamos ficar com a oração nossa na palavra de Chico Xavier, com a grande experiência desse homem que veio e administrou bem os dons que ele recebeu. Não é santo, mas é um bom exemplo. Que Deus nos abençoe. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.